Boa noite. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo venham estar com todos. Amém? Amém. Senti falta de vocês sexta-feira. Não pude estar aqui. Estava em outro evento da igreja. Mas eu soube que aqui continuou, né? As pessoas vieram. A Ruth esteve aqui. E fizemos tudo para a honra e glória de nosso Deus. Né? Queridos, vamos abrir nossas Bíblias no livro de Números. Pedir ali o Neto e a Lia que distribuiu ali as Bíblias para quem precisar. Para quem precisar. 22 de novembro de 2024, Números. culto ao ar livre, Rua Luiz Guimarães, bairro Álvaro Bento, Nós vamos fazer Fortaleza, uma pequena meditação Ceará, hoje, Nordeste, né? Brasil. Este é o Todos professor nós. Fernando Veras, integrante da Igreja Adventista do Sétimo Dia, do bairro de Álvaro Bento. Observe só como está linda e encantadora a Rua Luiz Guimarães. Observe só, nessa sexta-feira, repetindo, 22 de novembro de 2024, culto ao ar livre. E este é o professor Fernando Veras. Capítulo... Não, ainda não. Nós vamos dizer ainda. Capítulo 14. Capítulo 14. Culto ao ar livre, uma iniciativa e realização da Igreja Adventista do Sétimo Dia, do bairro de Álvaro Bento. Todos receberam? E este é o professor Fernando Veras, integrante do Grupo Caleb, pertencente à Igreja Adventista do Sétimo Dia, do bairro de Álvaro Vamos Bento. dar continuidade. Números, capítulo 14. Números, capítulo 14. Nós vamos estudar um pouquinho sobre Números, capítulo 14. Tá dando para enxergar aí? Eu estou enxergando bem que só aqui, viu? Luz em cima aqui de mim. Feche seus olhos e vamos conversar com o nosso Deus. Querido eterno Deus, neste momento, mais uma vez, estamos com a Tua palavra aberta e te pedimos, Pai querido, que o Senhor, segundo as Tuas misericórdias, venha abençoar cada pessoa que está aqui nessa praça. Tu sabes, Senhor Deus, as nossas lutas, as nossas dificuldades, as nossas inquietações e que muitas delas, Senhor Deus, nós não sabemos como resolver. Por isso colocamos elas em Tuas mãos para que o Senhor, Deus eterno, possa dirigi-las de acordo com a Tua vontade. Nos dá, Senhor Deus, sabedoria, nos dá, Senhor Deus, entendimento para conduzir as nossas vidas de acordo com a Tua vontade. Meu Pai querido, Tu conheces cada pessoa que está aqui sentado. Tu sabes pelo nome, Tu conheces desde o momento que elas foram geradas no ventre de suas mães. E tenho a certeza, Senhor Deus, que Tu os ama de maneira tão grande e enviou o Teu Filho Jesus Cristo para morrer aqui nessa terra para dar salvação a cada um de nós. Por isso, Pai querido, nos ajude pelo Teu Espírito Santo a aceitar a Tua salvação em nossas vidas e que o Teu Espírito Santo fale aos nossos corações nesta noite. Te pedimos por Jesus Cristo. Amém, Senhor Deus. Amém. Gente, eu vou tentar passar aqui para não dar microfonia, né? Só contextualizar um pouco para você a história que nós vamos ler, tá certo? Deus escolheu um povo para ser representante dele aqui na terra, certo? Porque havia adoração a muitos deuses e Deus separou um homem muito tempo atrás e desse homem ele instituiu uma grande nação. E essa nação foi crescendo e essa nação se afastou um pouco de Deus, ela foi presa, foi cativa em Egito e Deus mandou Moisés para lá para libertar esse povo. Só que como foi que Deus libertou esse povo, o povo dele do cativeiro egípcio, certo? Ele começou a cair as pragas. Alguém já ouviu falar das 10 pragas? Pronto, nós já ouvimos falar sobre as 10 pragas e as pragas começaram a cair sobre os egípcios para que o faraó deixasse o povo ir adorar a Deus no deserto e ir para a terra prometida que Deus tinha prometido para eles. Só que essas pessoas, elas estavam muito tempo cativas lá no Egito, mas Deus as tirou através da sua poderosa mão, os tirou e os trouxe para levar para a terra prometida que era Canaã. E aí, quando eles chegaram bem pertinho da terra de Canaã,
já para tomar posse, para invadir e derrotar as pessoas que estavam lá, eles mandaram 12 pessoas, um representante de cada tribo, para ir olhar a terra, para depois eles irem lutar contra eles, certo? Aí é dentro desse contexto que nós vamos ler Números capítulo 14, versículo de 1 a 4, para nós tirarmos algumas lições para a nossa vida hoje, certo? Olha só, Números 14, de 1 a 4, certo? Só antes de eu ler, deixa eu só complementar um pouquinho. Quantas pessoas eu disse que foram espiar a terra, foram olhar a terra? 12 pessoas. Quando essas pessoas foram olhar a terra, as 12 pessoas vieram e cada um falou algo que elas tinham observado. Vocês já ouviram uma história ser contada por pessoas diferentes, né? Das 10 pessoas, das 12 pessoas, 10 elas olharam para os problemas que tinham lá na terra. Que tipo de problema era? Os homens daquela terra eram grandes, eram gigantes na vista deles, e eles enxergavam que eles, como povo de Israel, eles não teriam forças suficientes para ir àquela batalha e derrotar. Só 2, Josué e Caleb, disseram que não. Vamos lá que a gente consegue derrotar aquelas pessoas. Quando tem 12 pessoas, 10 dizem uma coisa e 2 dizem outras. Vocês acham que o povo acreditou em quem? Nos 10 ou nos 2? Nos 10. O povo acreditou nos 10, ficaram com medo de ir até lá. E aí acontece o que nós vamos ler, Números capítulo 14, versículo 1 ao 4, que diz assim, ó. 14, 1 a 4. Levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em voz alta, e o povo chorou aquela noite. Todos os filhos de Israel murmuravam contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhe disse: tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo nesse deserto, porque nos traz o Senhor a esta terra para cairmos à espada, e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam presas. Não nos seria melhor voltarmos para o Egito? E diziam uns aos outros: levantemos um capitão e voltemos para o Egito. Irmãos, olha só. A primeira pergunta é: para onde é que nós olhamos? Se eu pegasse um copo e colocasse ele pela metade, algumas pessoas iam ver o copo como? Meio cheio ou meio seco? Como é que você ia ver o copo? Meio seco ou meio seco? Algumas pessoas iam ver meio copo cheio, as outras iam ver meio copo seco. E aí, a primeira lição para nós hoje: o que é que nós estamos, para onde é que nós estamos olhando? Os 12 espias foram para uma cidade, passaram 40 dias lá na cidade, olhando todas as coisas, e 10 desses 12 espias, eles só olharam problemas, só olharam dificuldades, só olharam situações adversas, contrárias, que fizessem com que eles ficassem com medo de ir guerrear contra eles. E 2, Josué e Caleb, não. Assim, não. São grandes, são gigantes, mas a nossa confiança está em Deus. A confiança deles estava em Deus. A confiança deles estava em Deus. Só que o povo ficou com medo. E nós lemos aqui que o povo disse assim: se nós tivéssemos ficado no Egito, ou se nós tivéssemos morrido num deserto, do que ter vindo aqui e morrer na espada diante dessas pessoas de Canaã. Eles ficaram com medo. Porque a confiança deles não estava em quem? Em Deus. A confiança deles estava neles mesmos. E ele olhando para eles, eles não iam conseguir enxergar que iriam vencer aquela batalha. E aí a pergunta para nós hoje: diante das nossas dificuldades que nós estamos passando, ou que porventura venhamos passar, para onde é que nós estamos olhando? Nós estamos olhando para as nossas dificuldades, para Deus. E às vezes a gente não consegue enxergar as bênçãos que Deus tem feito em nossas vidas. Sabe o que é interessante?
milagres, eles são muito importantes, milagres, certo? Só que aí a gente esquece muito dos milagres. Por quê? Deus, ele jogou, ele fez cair sobre os egípcios quantas pragas? 10. Boa noite, seu Maurício. E o povo saiu livre de lá e ainda foi pedido que os seus vizinhos dessem ouro, dessem prata para eles poderem ir para a viagem. Diante da viagem, eles se depararam com o Mar Vermelho e Deus abriu o Mar Vermelho e o povo passou em seco pelo meio do mar. Esse povo que está aqui, que nós lemos em Números capítulo 14, ele viu vários milagres que Deus tinha realizado na vida deles. Vários milagres. Eles saíram do Egito não foi através de uma guerra, foi porque Deus interviu e começou a cair pragas sobre o povo do Egito e o Egito liberou. E muitos milagres aconteceram. E agora, diante de uma nova dificuldade, eles esqueceram de todos os milagres que Deus tinha feito. E sabe o que eu vejo, queridos? Quando eu vejo essa história aqui desse povo, sabe quem que eu enxergo? A mim. Porque muitas vezes Deus faz milagre na minha vida. Deus faz milagre na sua vida, muitas vezes. Situações bem difíceis que de uma hora para outra são resolvidas e você não sabe o porquê. Na verdade, você entende porque Deus agiu de maneira poderosa naquela situação. Mas quando isso passa e nós estamos diante de uma nova dificuldade, a gente volta a ter medo, a se desesperar e achar que a gente não pode resolver porque a gente esquece dos milagres que Deus tem feito na nossa vida. Outra coisa também que eu vejo aqui. Eu vejo que as pessoas, elas são desobedientes. Muitas vezes nós somos desobedientes. Por quê? Porque Deus disse que eles fossem até a cidade e lutassem contra eles, porque Deus daria a vitória. E eles ficaram com coragem para ir? Não, eles ficaram com medo. Eles desobedeceram a Deus. Eles ficaram com medo de ir. E aí nós vamos entrar em outro ponto. Todas as nossas ações, ela traz reações. Ou seja, tudo aquilo que nós fazemos, ela traz consequências. Tudo aquilo que nós fazemos, ela traz consequências. Eu vou pedir para você ler aí o capítulo 14, só na minha página que eu vou virar a página, versículo 20 ao 23. Culto Versículo ao ar 20 ao livre, 23. 22 de novembro de 2024, uma iniciativa e realização da Igreja Adventista do Sétimo Dia do bairro de Álvaro N. Este é o professor Fernando Veras, integrante do grupo Caleb, pertencente à Igreja 20 e 23. Adventista do Sétimo Dia do bairro de Álvaro N. Estamos à rua Luiz Guimarães, bairro Álvaro N, Fortaleza, Ceará. 20 e 23 diz assim, ó. Brasil. 20 ao 23, né? 20, 21, 22 e 23 diz assim, ó. Tornou-lhe o Senhor, quem foi que falou? O Senhor Deus, né? Segundo a tua palavra, e eu lhe perdoei. Porém, tão certo como eu vivo, e como toda a terra se enche da glória do Senhor, nenhum dos homens que, tendo visto a minha glória e os prodígios que eu fiz no Egito e no deserto, todavia me puseram à prova já 10 vezes e não obedeceram a minha voz. Nenhum deles verá a terra que no juramento prometi a seus pais. Sim, nenhum daqueles que me desprezaram haverá. Porém, meu servo Caleb, visto que nele houve outro espírito e preservou em seguir-me, eu farei entrar na terra que espiou e a sua descendência a possuirá. Por causa da desobediência do povo, por causa da desobediência dessas pessoas, que Deus mandou eles irem tomar a cidade, eles não foi que Deus disse para eles, ó, todos vocês que estão aqui, essa geração todinha, que eram milhares de pessoas, de 20 anos para cima, não vai entrar ninguém na cidade, só Josué e Caleb. Toda essa geração que tem de 20 anos para cima, toda ela vai morrer no deserto. Isso foi a consequência pela desobediência do povo diante de não ir tomar de posse a terra que Deus tinha prometido para eles. Todas as pessoas de 20 anos para cima iriam morrer. Vocês lembram que eu disse para vocês que eles passaram quantos dias espiando a terra? 40 anos. 40 anos. E Deus deu para cada dia
um ano. Eles iriam passar 40 anos agora caminhando pelo deserto sem entrar na terra prometida. E aí o povo teve isso como consequência pela desobediência dele. Queridos, e todos nós enfrentamos culto ao ar livre, 22 de novembro de 2024, todos Rua Luiz nós Guimarães, enfrentamos bairro Álvaro Eire, Fortaleza, consequências Ceará, pela nossa Brasil. desobediência. Uma iniciativa e Todos nós realização da sofremos Igreja consequências pela Adventista do nossa Sétimo Dia, nossa do bairro de principalmente Álvaro a Eire. nossa Este é o desobediência a professor Deus. Fernando Nós Vera. temos todas as noites aqui aprendido assuntos da palavra de Deus. E aí nós nos deparamos com essas realidades e muitas vezes nós estamos desobedecendo. E todos nós iremos arcar ou iremos receber as consequências dos nossos atos. A consequência da desobediência dele foi eles não entrarem na terra prometida. Vocês sabiam que nem Moisés entrou? Nem Moisés entrou. Só quem entrou dessa geração aqui, nem Moisés nem Arão, que eram os líderes do povo, os líderes espirituais, os líderes que estavam próximos de Deus, e eles queriam que entrar na terra prometida, mas por conta da desobediência do povo, eles também não entraram. Eles morreram no deserto. Eles entraram. Mas sabe o que o povo fez? Que eu fico assim, olhando para ele e vejo a nós. Deus mandou eles irem e eles não foram. E isso sofreu as consequências. E aí Deus disse assim, pronto, agora vocês não vão mais, vocês vão peregrinar pelo deserto, vão ficar vagando pelo deserto durante 40 anos. Só que aí acontece aqui que está no versículo 40. Olha só. No versículo 40, Números capítulo 14, no versículo 40, diz assim, ó. Levantaram-se pela manhã de madrugada e subiram ao cimo do monte, dizendo, eis-nos aqui e subiremos ao lugar que o Senhor tem prometido, porquanto havemos pecado. Porém Moisés respondeu, por que transgredis o mandado do Senhor? Pois isso não prosperará. Não subais, pois o Senhor não estará no meio de vós, para que não sejais feridos diante de vossos inimigos. Quando o povo viu que Deus iria castigá-los por conta da desobediência deles, por eles não irem até a terra de Canaã para tomar, disseram assim, vocês não irão morrer todos, foi o que o povo fez. Não. Se Deus quer que a gente vá, agora nós iremos. Só que Deus disse para eles que eles não deveriam ir mais. Quando Deus disse para eles que eles deveriam ir, eles não foram. Nós lemos no versículo aqui que eles choraram a noite todinha e ficaram com medo do povo, mesmo sabendo que Deus estava com eles e poderia fortalecê-los. Aí quando Deus disse assim, ó, não vão mais, porque eu não estarei com vocês. Sabe o que foi que o povo fez? Não, a gente vai se reunir e vai para lá. E Moisés disse assim, ó, vocês não vão, porque Deus não está com vocês. E aí eles foram. O que aconteceu? Foram derrotados. Por quê? Porque Deus não estava com eles. E algumas ações que nós tomamos, queridos irmãos, são motivadas pelo medo da consequência. Deus tinha mandado para eles, dito para eles que eles fossem, porque Deus estava com eles. Eles não foram, ficaram com medo, e aí Deus trouxe uma consequência para eles, dizendo que eles iriam morrer na terra pela falta de obediência. Aí eles, com medo da consequência, começaram a dizer, não, nós vamos agora. Só que agora era tarde. Deus não estava mais com eles. E eles novamente desobedeceram a Deus. Porque Deus disse assim, não vá, porque a consequência sobre vocês virá. E assim foi. E muitas vezes nós, eu e você, a gente toma algumas atitudes, algumas decisões, fazemos algumas atitudes com medo da consequência. Promete tudo e mais um pouco para que a gente não sofra a consequência daquele nosso ato. Alguém já fez isso? Senhor Deus, se o Senhor não me deixar sofrer a consequência, eu prometo que eu não farei mais. Alguém já fez isso? Eu já fiz. Levante a mão quem foi que já fez isso. Eu já fiz. Eu estava arrependido e estava com medo da consequência, Cátia. E algumas vezes nós ficamos com medo das consequências e não nos arrependamos verdadeiramente. E esse povo aqui, ele estava com medo da consequência. E nós devemos aprender a confiar em Deus
ao ponto de que quando Deus mandar nós irmos, nós devemos ir. Quando Deus mandarmos a gente ficar, nós devemos ficar. Mas nós precisamos aprender a obedecer a palavra de Deus. Como é que Deus fala a cada um de nós? Deus fala a cada um de nós através da Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus. Não é assim que nós conhecemos a Bíblia? A Bíblia é a palavra de Deus. É como se Ele estivesse falando a mim e a você através da Bíblia. Através da Bíblia. E quando eu olho para esse povo que foi desobediente, eu olho para a minha vida, no meu passado, e eu vejo que algumas vezes eu agi igual a esse povo. Talvez eu esteja falando aqui para pessoas que estejam agindo neste momento igual a esse povo. Desobedecendo a Deus. Quando Deus manda ficar, quer ir. Quando Deus manda ir, quer ficar. Não é porque a gente acha que nós sabemos mais, achamos que nós sabemos mais do que o nosso Deus. Nós precisamos entender que aquilo que Deus quer para nós sempre é o melhor. Apesar de que nós possamos achar que aquilo no momento não é melhor para nós. Não é para nós. Nós precisamos entender que o que Deus quer para a gente sempre é melhor para nossas vidas. Sempre é melhor para nossas vidas. Eu já contei para vocês, não sei se eu contei, não sei nem se eu contei para a Kátia. Eu morava aqui, ali na Lagoa do Urubu. Vocês conhecem onde é a Lagoa do Urubu? Né? Eu não moro mais lá por conta de algumas circunstâncias, a gente não mora mais lá. E a igreja que eu frequento é a Igreja Adventista do Sétimo Dia, que fica aqui na Travessa Tenente José Barreiro, bem aqui pertinho, né? Algumas pessoas já foram lá e lá nós frequentamos. Só que tem uma igreja adventista também lá no bairro Ellery, certo? E nós alugamos uma casa lá perto do bairro Ellery, porque era perto da nossa igreja, não existia essa igreja aqui, e nós tínhamos essa casa que nós nunca morávamos, não tinha morado nela ainda. E aí a pessoa que nós moramos a casa, os donos disseram assim: nós vamos vender a casa e vocês têm prioridade para comprar porque eles estão morando nela. O que foi que eu pensei? Bom, é plano de Deus eu comprar essa casa porque a gente é bem pertinho da igreja onde nós frequentávamos, que era bem pertinho da igreja, eram acho que uns 4 quarteirões, né, amor? Aí o que nós íamos fazer? Nós íamos vender essa casa aqui, colocar um dinheirinho mais, um pouquinho a mais e Deus comprar aquela. Só que o negócio não deu certo. Nós tentamos e o negócio não deu certo. E eu fui perguntando a Deus: Senhor, por que não deu certo? Uma casa bem pertinho da igreja onde eu frequento, da igreja onde eu cresci assim, entrei na juventude, a igreja onde eu me casei, a igreja onde meus filhos foram apresentados, eu queria morar aqui. E nós tínhamos conseguido comprador para outra casa. Era só entregar a casa, receber o dinheiro e comprar outra, mas não deu certo. E eu perguntei a Deus várias vezes por que não tinha dado certo. Por que não tinha dado certo? Porque eu achava que a vontade de Deus é que nós comprássemos aquela casa. Como não deu certo, nós fomos morar aqui, perto da Lagoa do Urubu. Nós saímos de lá, porque o rapaz ia vender a casa, então não deu certo comprar, nós viemos morar aqui. Com um ano mais ou menos, né, que nós estávamos morando aqui, surgiu aqui a igreja do Alvorene. E eu só frequento a igreja adventista aqui no bairro do Alvorene porque a compra da casa lá não deu certo. Porque se a compra da casa lá tivesse dado certo, eu não teria vindo para a igreja do Alvorene. E hoje eu entendo, hoje não, alguns anos eu entendo quando isso aconteceu, que a vontade de Deus era que eu não morasse lá, que eu não frequentasse aquela igreja e que eu viesse morar no Alvorene para frequentar esta igreja, que era o plano dele. Vocês estão entendendo que na minha mente, lá naquela época, o que Deus queria que eu morasse lá, mas não deu certo. E eu não entendia por quê. Por que não deu certo? Porque Deus queria que eu frequentasse a igreja aqui no bairro do Alvorene. Porque se eu estivesse frequentando lá, dificilmente eu estaria fazendo esse trabalho aqui que eu estou fazendo com vocês. Dificilmente eu não estaria fazendo. E Deus, Ele enxerga muito mais à frente do que nós enxergamos. E algumas vezes na nossa vida, quando algumas coisas não dão certo, é porque Deus tem preparado algo melhor para nós. E nós precisamos colocar a nossa vontade abaixo da vontade de Deus. Não deu certo lá, eu vim para cá contra a vontade, porque eu tinha que sair lá, nós viemos para cá. Mas eu vi que a compra, a não realização da compra lá, foi uma bênção que Deus trouxe para mim. E uma bênção grande. Eu agradeço muito a Deus porque a compra não deu certo. Mas Deus
sabe o que é melhor para cada um de nós. Eu estou dizendo um exemplo. Se eu fosse pedir para vocês contarem algo, vocês iriam falar outros exemplos de situações parecidas. Porque no momento a gente não entende porque aquilo não aconteceu, mas Deus tem algo preparado para cada um de nós. O último versículo que eu gostaria de ler com vocês é capítulo 14, versículo 9. Que diz assim, ó. Capítulo 14, versículo 9 diz assim, ó, tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor e não temais o povo dessa terra, porquanto como pão os podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo. O Senhor é conosco e não os temais. Moisés disse para o povo que Deus era com eles. E o que eu quero dizer para vocês também é que Deus é com você. Mas nós precisamos obedecer a Deus. Nós precisamos saber qual é a vontade de Deus. Porque Deus, Ele quer a sua felicidade. Deus, Ele quer que você seja feliz na sua vida. Ele quer que você seja feliz no seu casamento. Ele quer que você seja feliz no relacionamento com seus filhos, com seus pais, com seus irmãos, com seus vizinhos. Ele quer que você seja feliz. Mas para isso nós precisamos obedecer às orientações de Deus. Por quê? É porque Ele só abençoa se nós obedecermos? Não. É ao contrário. É porque nós precisamos obedecer a Deus para que as coisas possam acontecer da maneira que Ele quer. Sexta passada eu não vim aqui, não vim para cá, porque a gente foi para um evento da igreja com 20 mil jovens entre 10 a 15 anos de idade, lá no Rio Grande do Norte. E eu fui responsável por alguns jovens. E eu digo assim para eles e para os pais deles, né? Eu só posso levar alguém junto comigo se essa pessoa me obedecer. Certo? Como é que eu vou levar uma criança de 10 anos, 11, 12, 13, 14 e 15 se essa criança não me obedece? A gente vai lá para outro estado, a 10, 12 horas de viagem, longe dos pais deles, se essa criança não me obedecer. Sabe por que eu digo isso? Eu digo assim, se você não me obedecer, eu não tenho como me proteger. E a mesma coisa Deus diz conosco. Se nós não obedecermos a Deus, Deus não tem como nos proteger. Se Deus diz assim, ó, não vá para este local. E a gente teima em ir. E Deus não nos pode proteger lá. Porque Ele já avisou, não vá. E a gente vai. Deus, Ele acampa os seus anjos ao redor daqueles que o temem e nos livra. Mas nós precisamos obedecer a Deus. Precisamos obedecer a Deus. Eu digo para os adolescentes, se você não me obedecer, eu não tenho como lhe proteger. Porque se eu disser assim, ó, fique aqui, ou não vá para ali, que pode acontecer algo ruim com você, e se ele for, como é que eu vou proteger? E Deus é da mesma forma, nós precisamos obedecer a Deus para que Deus possa nos obedecer. Ah, Fernando, Deus não tem poder para fazer isso? Tem poder para fazer isso. Mesmo que a gente vá, mesmo que a gente faça aquilo que Ele não obedece, que Ele não pede, Ele tem poder para obedecer. Mas Deus é um Deus justo. Ele é um Deus justo. E Ele pede que nós possamos obedecê-lo segundo a sua palavra para que nós possamos ser felizes. Olha só. O povo viu vários milagres na vida deles e na libertação deles diante do cativeiro lá no Egito. E Deus, Ele poderia, com certeza, se o povo tivesse avançado naquela cidade, eles não teriam passado 40 anos de deserto e não teriam morrido lá, se eles fossem obedientes a Deus. E Deus, Ele retardou a sua promessa de tomar a terra prometida para o povo dele em 40 anos por conta da desobediência do povo. E talvez nós estejamos sofrendo ou nós estejamos esperando demais por conta das nossas ações e das nossas decisões. Queridos, Deus ama você. Deus ama tanto você que Ele enviou Jesus Cristo para morrer aqui no seu lugar. E Ele enche-nos de orientação, de conselhos para que nós não soframos. Gente, eu tenho 2 filhos, um menino de 22 e uma menina de 20. E eu, como pai, eu os oriento para que eles não façam coisas erradas. Quem é pai, quem é mãe aqui, também orienta seus filhos para que não façam coisa errada. Não é assim que vocês fazem? Da mesma forma Deus faz conosco. Deus, Ele nos orienta para que a gente não
quebra a nossa cara. Mas, muitas vezes, nós desobedecemos a Deus e quebramos a nossa cara. Algumas vezes por nós não conhecermos e algumas vezes porque nós preferimos fazer a nossa vontade. E eu oro para que nós possamos sempre obedecer a Deus e termos a certeza que Deus está conosco e que nós não precisamos temer as adversidades que vêm na nossa frente. Eu peço que Deus possa abençoar você, que Deus possa abençoar a mim e nos dê o espírito de obediência a Deus. E como é que eu vou saber o que Deus quer? Eu tenho que ler a palavra de Deus e Ele vai me dizer o que Ele quer para a minha vida. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a mim e que cada um de nós possamos, em todas as nossas ações, orar ao Senhor e dizer assim: Senhor, qual é a tua vontade? Eu devo ir ou devo ficar? E Deus vai falar ao seu coração de alguma forma, porque assim como Ele fala ao coração, Ele também pode falar ao seu coração. Vamos ficar em pé para nós orarmos e temos que Deus nos abençoe mais e mais. Culto ao ar livre, uma iniciativa e realização da Igreja Adventista do Sétimo Dia do bairro de Alvaroene. Concluída, portanto, a retórica do professor Fernando Veras, alusiva à palavra de nosso Senhor Jesus Cristo, Grandioso esta noite. E agora vamos muito obrigado porque o Senhor é bom e as suas misericórdias se renovam a cada dia. Nós vimos, Senhor Deus, aqui na Bíblia, em Números, capítulo 14, a história de teu povo diante da entrada na terra prometida. O Senhor preparou todas as coisas, as pessoas só precisavam tomar posse daquilo que o Senhor já tinha dado para eles. Mas a incredulidade, a desobediência fizeram com que o povo não entrasse. Por isso sofreu as consequências de seus atos. E Deus eterno, talvez nós que estamos aqui estejamos sofrendo as consequências de nossos atos por estar desobedecendo a tua palavra. Nós pedimos, Senhor Deus, que o Senhor nos mostre, fale aos nossos corações aquilo que nós precisamos ouvir diante das decisões que nós precisamos tomar. Nós sabemos, Senhor Deus, que o Senhor nos fala através da Bíblia, através da natureza, através de algum conselho de uma pessoa inspirada por Ti. E nos ajuda, Senhor Deus, a decidirmos sempre fazer a Tua vontade. E que cada pessoa aqui possa sentir a presença do Teu Santo Espírito em suas vidas e assim ser conduzida pelo Teu Espírito Santo. Ó Pai querido, nos perdoa. Perdoa pelos nossos pecados. Se porventura temos falhado diante de Ti, que o Senhor nos perdoe e que o Senhor nos salve. Porque a salvação, através de Jesus Cristo, pelo sacrifício que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário, foi dado a toda a humanidade. Por isso, Senhor Deus, nós somos também beneficiados por essa salvação. Nos ajuda, Senhor Deus, a tomar posse dessa salvação. Nos ajuda, Senhor Deus, a entregarmos nossa vida a Ti e sermos transformados pelo Teu Espírito Santo. Nos abençoa, é o que te pedimos e te agradecemos por Jesus Cristo. Amém, Senhor Deus. Amém. Que Deus nos abençoe, podemos se sentar e que a graça de Deus esteja sobre nós. Valeu, Jesus. Agora vamos ao alimento material. Já tivemos o alimento espiritual. Podem se assentar. Infelizmente, por conta de Valeu, Jesus.